Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia traz o nosso corpo como templo, ele coloca o nosso corpo em um lugar sagrado, porque templo é algo sagrado. E que dirá ser templo do Espírito Santo? Eu entendo que a hora que a Bíblia traz para nós essa informação, ela faz com que a gente precise começar a pensar sobre como nós vamos cuidar do nosso próprio corpo. Afinal de contas, nós cuidamos ou deveríamos cuidar da nossa casa, da nossa igreja, dos habitats, dos lugares, dos ambientes aonde nós estamos. E nós somos o ambiente onde o Espírito Santo está. Por isso, nós precisamos tomar conta deste lugar onde o Espírito Santo habita. É muito importante que a gente olhe para o nosso corpo de forma integral, que a gente cuide do nosso corpo de forma integral. E uma das maneiras de cuidarmos do nosso próprio corpo é cuidando da nossa saúde. Hoje nós vivemos em uma sociedade, em um mundo que tem recursos para que a gente possa cuidar da nossa própria saúde. Nós temos acesso a médicos, nós temos acesso a terapias, nós temos acesso a exames. Nós precisamos usar desses recursos para trazer saúde física, para que o nosso corpo físico esteja saudável e possa, então, ser moradia para o Espírito Santo e também desempenhar as funções que Deus tem para nós. Muitas vezes, Deus tem como propósito para as nossas vidas algumas atividades que irão exigir do nosso corpo físico. Quantas vezes a gente vê pessoas envolvidas em ministérios na igreja que exigem uma força física? E para a gente desempenhar as funções que Deus deseja que a gente desempenhe, é importante que exista saúde no nosso corpo. E a gente precisa, então, usar todos esses recursos que estão ao nosso redor. Eu sou médico obstetra, ginecologista e meu foco de atuação é a saúde feminina. Então hoje eu quero conversar com você um pouquinho exatamente sobre os exames e os check-ups que a gente pode fazer ao longo da vida para cuidar da nossa saúde feminina. É muito importante que a gente faça os exames periódicos, os exames de rotina ginecológica de forma adequada. Então, o ideal é que a gente visite um ginecologista pelo menos uma vez no ano, para consultar, para ver como está a nossa saúde, fazer os exames de sangue, fazer os exames de imagem necessários. Entre os exames de imagens necessários, os principais, ou o principal, é a mamografia. A gente fala muito sobre mamografia. Mamografia é um exame que deve ser realizado pelas mulheres a partir dos 40 anos. Pela Sociedade de Mastologia, esse exame deve ser realizado de forma anual. O Ministério da Saúde no Brasil, ele orienta a realização do exame a partir de 50 anos. Então, algumas mulheres, quando elas procuram o Sistema Único de Saúde, elas só vão fazer o exame a partir de 50 anos, que esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Mas na saúde suplementar, nos planos de saúde, na saúde privada, a gente começa a fazer mamografia a partir de 40 anos, desde que essa mulher não tenha uma história familiar de câncer de mama, que aumente seu risco de câncer de mama. E então, nesses casos, ela começa a fazer o exame de forma mais precoce. Outro exame de imagem que a gente pode fazer é ecografia transvaginal. Não existe necessidade de fazer ecografia transvaginal todo ano de rotina, a não ser que essa mulher tenha sintomas. Então, não é um exame que a gente precisa fazer rotineiramente. A gente faz também a coleta do Papa Nicolau, do exame preventivo. Essa coleta, inicialmente, ela era feita de forma anual. Hoje os protocolos já estão mudando e a gente pode fazer com um intervalo um pouquinho maior. Quando a mulher tem exames negativos prévios, quando a mulher mantém um relacionamento estável, quando não tem outras queixas. Mas fazer o exame preventivo de acordo com os protocolos é muito importante, porque o câncer de colo de útero é um tipo de câncer que é causado exclusivamente por um vírus e pode ser detectado de forma precoce e tratado de forma precoce, com isso trazendo qualidade de vida e trazendo saúde para o nosso corpo físico. É importante também que a gente faça os nossos exames laboratoriais de rotina.
principalmente nas mulheres a partir de 40 anos, quando a gente vai entrando no que a gente chama de perimenopausa. Então, a mulher ali a partir dos 40 anos, ela pode entrar na menopausa só aos 50, mas a partir dos 40, a gente vai tendo algumas mudanças. Então, é importante que a gente faça os exames para saber como está a glicemia, o colesterol, para saber como é que está a nossa tireoide, os órgãos principais ali, e também fazer, por óbvio, os exames em caso de sintomatologia, de sintomas importantes. O mais importante é que a gente olhe para o nosso corpo e cuide dele de forma adequada, ou seja, consultando periodicamente um ginecologista ou um clínico geral, um cardiologista. Eu sempre falo da rotina ginecológica, né? Mas a gente sabe que é importante que a gente faça essa bateria de exames para que, fazendo os nossos exames de forma periódica, a gente possa encontrar doenças de forma antecipada e tratá-las conforme necessidade. Mas muito mais do que só fazer um check-up ou ir no médico e ficar fazendo exame, é cuidar do nosso corpo, é entender o que a Bíblia quer dizer quando diz que a gente é templo do Espírito Santo. Então é olhar para o nosso corpo com carinho, é cuidar do que a gente come, é cuidar do nosso sono, é manter a atividade física em dia, porque não adianta nada a gente ir para o médico fazer um monte de exames e a gente não fazer nada com esse resultado. Ou mesmo ir quando a saúde já está muito debilitada. A gente precisa fazer o check-up? Precisa, mas precisa manter hábito de vida saudável, precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa tentar, por mais que seja difícil, evitar estresse. Mas é importante que a gente entenda a responsabilidade que está sobre nós quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos responsáveis por cuidar desse corpo de forma ideal. Existem doenças que podem acometer as pessoas que não são preveníveis. Existem doenças que elas realmente vêm, que é uma carga genética, é algo assim. Mas existe uma série de doenças e grande parte das doenças e complicações físicas que a gente tem que são preveníveis. Que uma mudança de hábito de vida, que uma mudança da alimentação, da atividade física pode fazer com que ela seja evitável. Então, que pode fazer com que ela se torne uma doença mais leve, pegar uma hipertensão, uma diabetes, por exemplo, principalmente essa que aparece quando a gente vai ficando mais velha. Se a gente tiver um bom hábito, se a gente cuidar da nossa saúde, ela vai tender a aparecer de forma muito mais leve e ser muito mais fácil de tratar. Então, o que eu quero deixar de recado para você é que você entenda a responsabilidade que você tem de cuidar desse templo do Espírito Santo, que você assuma essa responsabilidade, que você cuide de forma integral, para que o Senhor possa usar a sua vida dentro de tudo que Ele tem de propósito para você, para que você possa cumprir os propósitos do Senhor para você, sem estar limitado por um problema de saúde que você poderia talvez ter evitado, ou sem estar limitado por uma questão de saúde que veio por conta de um descuido com esse templo. Cuide do seu templo, cuide da sua saúde, mantenha seus exames ginecológicos em dia, para que você seja um templo de qualidade para o Espírito Santo habitar.